Olá, vem aí mais um episódio de Uma Loucura por Dia Nem Sabes o Bem que Te Fazia. Hoje, dedicado ao projeto Maimoi, um projeto de solidariedade social no âmbito da costura que apoia crianças que vivem em países e famílias de economia frágil, porque a saúde mental diz respeito a todos e falar de forma descomplicada ajuda-nos a sermos mais livres e felizes. Nós somos a equipa da Rádio Lado a Lado e neste podcast contamos com a participação da Sofia Figueiredo, mentora do projeto Maimoi, que juntamente connosco partilhou como este projeto também salvou a sua saúde mental. Então, muito boa tarde. A primeira pergunta é: como nasceu o projeto Maimoi? Boa tarde, Mónica. Então, o projeto Maimoi nasceu em 2017. Eu tinha mudado para Torres Vedras, eu sou de Lisboa e tinha mudei a minha residência para Torres Vedras 2 anos antes e andava à procura, estava inscrita no Banco do Voluntário e andava à procura de um projeto para trabalhar de forma voluntária, como eu fazia em Lisboa, mas em Torres Vedras. E estava inscrita no Banco do Voluntário e enquanto estava à espera que me chamassem para algum projeto, eu tive conhecimento de um projeto que havia aqui em Cascais, que tinha começado aqui em Cascais, que era a Dress a Girl. E elas faziam vestidos e calções para entregar a meninos de países de economia frágil. E eu achei o projeto muito giro. Porquê? Porque nós estávamos a fazer uma coisa de voluntariado e estávamos a fazer um projeto para ajudar, mas era um projeto bonito, porque nós estávamos a fazer vestidos bonitos e calções bonitos para aquelas crianças. E então eu gostei muito e eu já tinha algumas luzes de costura e pensei assim, bem, vou fazer um vestido. Se eu conseguir fazer um vestido, qualquer pessoa consegue fazer um vestido. E então eu peguei lá nos moldes que tinham lá na página e arrisquei, fiz um vestido sozinha do princípio. E o primeiro vestido que eu fiz, eu quis diferenciá-lo no bolso. E então fiz um bolso com formato em coração. E então fiz 2 vestidos, foram os 2 primeiros vestidos, e depois encontrei uma senhora que trabalhava na Câmara, que era a Nélia, e encontrei-a na rua e disse-lhe assim, olha, enquanto eu estou à espera de um projeto que me chamem de algum sítio para fazer voluntário, eu lembrei-me que nós se calhar podíamos juntar meia dúzia de senhoras que gostem de costurar e juntarmos e começarmos a costurar para esse projeto. E eu acho que quando as coisas são para acontecer, acontecem demasiado rápido, nem dá tempo a pensar. E eu acho que logo numa semana a seguir ela apresentou-me também a uma associação local que tinha meia dúzia de senhoras que se interessaram pela minha ideia e começámos a costurar a partir daí. Só uma pergunta. Esse grupo de senhoras pertencem a alguma universidade sénior? Não, elas estavam envolvidas num projeto também que há em Torres Vedras, que é uma associação, que é a Associação Incluir Mais. E então elas tinham um clube de costura sénior, onde pessoas de alguma idade costuravam, faziam bainhas, etc. Faziam alguns projetos para essa associação de forma remunerada. De forma remunerada havia umas coisas que eram remuneradas e outras que não, e entretanto o projeto foi apresentado a essa associação e houve meia dúzia de senhoras, foi literalmente meia dúzia de senhoras que se interessaram pelo projeto e nós começámos então, escolhemos um dia e começámos a costurar nesse dia e foi assim que nasceu. E eu acho que isto cresceu tão rápido e foi tão rápido que passado, por acaso deixei a minha no carro e foi tudo tão rápido que pronto, aquilo desenvolveu de tal forma que passado um ano já estávamos numa sala enormíssima, já tínhamos imensas costureiras, assim num ano já tínhamos se calhar 50 pessoas envolvidas no projeto a trabalhar. Tínhamos a Santa Casa da Misericórdia, as senhoras faziam os peitilhos em crochê, pronto, tínhamos muitas pessoas envolvidas, pronto. E nós nesse primeiro ano realmente colaborámos com a Dress a Girl, mas na verdade é que nós ao colaborarmos com isto também tivemos a noção que havia outras necessidades para além dos vestidos e dos calções. As pessoas começaram-nos a pedir noutras instituições outras coisas, as mochilas, os estojos, outra coisa que nós fazemos muito interessante que é os absorventes higiênicos reutilizáveis. Pronto, entretanto veio a ideia das bonecas. Conclusão, outras associações começaram-nos a chegar a nós com outro tipo de pedidos.
E então, por causa da ideia do vestido e do coração, então nós resolvemos chamar, em vez de ser o grupo Dress a Girl Torres Vedras, quando nós nos desvinculámos da Dress a Girl para podermos criar outras coisas, tivemos que escolher um nome. E então o nome que nós escolhemos foi Maimoyo, que quer dizer em Swahili, meu coração. Já lá vamos. Ok. Então eu faço aqui uma pergunta. Como as bonecas e vestidos chegam à África? Normalmente em boleias pequenas. Por exemplo, nós temos muitas pessoas que viajam para a África anualmente porque fazem as suas viagens de verão e normalmente nós preferimos essas viagens, pronto. Porque nós já temos lá normalmente contactos em Cabo Verde, São Tomé, já temos alguns contactos com algumas instituições lá e então quando as pessoas vão para lá viajar, imagine, você tem uma amiga que vai passar férias a Cabo Verde, pronto, e tem espaço na bagagem. Nós, a primeira coisa que perguntamos é quanto espaço ela tem em quilos. Pronto, às vezes dizem-nos 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, pronto, o que for. Eu normalmente eu agora mais a Susana Santos, entro em contacto com a associação lá, perguntamos o que é que está a fazer falta, daquilo que eles mais querem, e consoante aquilo que eles nos responderem, nós esses 2 quilos enchemos com aquilo que eles precisam que chegue lá. Pronto, depois a pessoa viaja, nós sabemos em que hotel é que a pessoa vai lá ficar e depois é um cruzar de contacto. A pessoa da associação vai buscar. O que é que acontece muitas vezes? Às vezes as pessoas querem fazer parte da partilha, não é? Dessa doação e então combinam com a pessoa da associação e vão fazer a entrega juntos. Muitas vezes acontece. Pronto, e então é assim, nós tentamos sempre entregar em mão. Há algumas associações já grandes com a qual nós trabalhamos que tem a possibilidade de enviar contentor, mas isso nós só enviamos mesmo garantindo que a pessoa da associação vai lá estar e vai receber e vai abrir o contentor e entregar. Nós não enviamos se nós não conhecermos em que contentor é que chega. Nós tentamos sempre que as entregas sejam pequenas e que cheguem ao local assim, mas às vezes acontece, nós já enviamos muita quantidade, nós trabalhamos com uma associação que eu adoro todas, mas aquela também gosto muito, que é os Semeadores da Alegria, que é na Guiné-Bissau. E então o Paulo faz um trabalho espetacular e uma vez nós perguntámos-lhe para vestir todas as crianças daquelas aldeias todas em volta, porque ele faz uma coisa muito gira no Natal, que é na altura do Natal, ele, aos meninos, aquilo é uma escola, não é? Tem uma escola com muitas crianças, mas e depois ele visita todas as aldeias em volta. Pronto. E ele faz sempre a entrega comida, a alimentação, a material escolar, etc. E ele faz tudo isto nas aldeias em volta. Então houve um ano que nós lhe perguntámos para vestirmos aquelas crianças todas, de quantas crianças é que estaríamos aí a falar? E ele falou-nos em 1.300. Sim, e nós conseguimos vestir aquelas crianças todas com vestidos e com calções e ele levou 5 caixotes, foram em contentor e ele depois fez essa distribuição pelas aldeias e foi maravilhoso, não é? Pronto. Por isso nós tentamos sempre quando ver o que é necessário, o que é que precisam e nós tentamos sempre ajudar dessa forma. Qual a organização que vai receber as bonecas? Então, Paula, as bonecas há muitas associações que recebem. Nós a primeira vez que fizemos bonecas foi uma quantidade absurda, foi também, não eram estas bonecas, era para uma associação que se chamava a Boneca do Bem. E então eles entraram em contacto connosco a perguntar se nós conseguíamos fazer bonecas e o objetivo deles era fazerem 500, que era para ir para Moçambique. Pronto. E então, apesar de ter sido um objetivo que eles lançaram para o país inteiro, para todas as pessoas que quisessem fazer as bonecas do bem, que eram as bonecas deles, eles lançaram isto ao país inteiro, mas a verdade quem abraçou o projeto foram as voluntárias do Maimoyo, que com muito afinco fazer 500 bonecas é quase surreal, porque
são peças muito pequenas, dá efetivamente muito trabalho fazer uma de origem, cortar tudo e pronto, e num curto espaço de tempo. Mas a verdade é que uma coisa fantástica que realmente nós temos é que desde o início, qualquer coisa que a gente peça, qualquer desafio que nos seja pedido, nós conseguimos sempre pessoas que nos abraçam e que nós conseguimos sempre, apesar de não estarmos muito preocupados com os números, porque é no sentido de a gente faz até onde der, a gente entrega o que for possível, não é? E a mais ninguém é obrigado. Mas a verdade é que eu acho que as nossas voluntárias gostam mesmo de números. E então quando a gente tem assim um desafio de um número, elas fazem tudo para alcançar. E a verdade é que foi um desafio foi mesmo um grande desafio, mas nós conseguimos fazer mais de 500 bonecas. Nós fizemos 530 e tal bonecas para entregar em Moçambique. Pronto. Então essa associação levou e entregou numa associação lá em Moçambique de... eu acho que é um bocadinho à semelhança da vossa... não é hospitaleiras, mas eu acho que é assim uma associação também de religiosa lá em Moçambique e elas entregaram. Pronto, eu acho que se calhar até é a mesma, pronto, porque eu acho que o nome é assim qualquer coisa semelhante. E então pronto, essas foram entregues também, mas a maior parte das nossas... E depois fizemos outra, há uma associação em São Tomé, também uma escola de crianças, e onde, por acaso é uma história muito interessante, nós temos histórias maravilhosas neste projeto. Então a Telma, o Tiago e a sua filhota, pequenininha, eles venderam tudo aqui e foram para São Tomé. E ela é psicóloga, se eu não estou em erro, é a área de formação dela, e então, pronto, envolveu-se lá em São Tomé, está lá a fazer, também pela parte evangélica, mas está lá a fazer um trabalho maravilhoso. Começou numa casa muito velha também, e a primeira vez que ela entrou em contacto nem foi connosco, foi com a loja do Pincel Mágico, que é uma loja nossa parceira lá em Torres Vedras, e ela entrou em contacto com a Inês e ela disse, era tão giro fazer bonecas porque eu nunca consegui entregar aqui bonecas. E então nós fizemos um primeiro workshop na Inês com as bonecas, o primeiro deu 60 e tal bonecas. E depois a Inês fez exatamente a mesma coisa que eu fiz ao Paulo, que foi perguntar, para entregar bonecas a todas as crianças, quantas bonecas é que estaríamos a falar. E ela falou a 100 e tal. E então nós dissemos, desta vez vão as 60 e da próxima vez vão as restantes para todas as crianças terem a oportunidade de receber a boneca. Porque nós temos a boneca, mas temos um super-herói. Nós temos a boneca menina e o super-herói para o rapaz, que é a esperança, que é a boneca, e o amor, que é o rapaz. E então, assim, todas as crianças tiveram a oportunidade de receber, e elas foram para São Tomé. Mas nós, é assim, quem nos pedir, normalmente nós fazemos chegar, e bonecas é sempre aquela coisa que é maravilhosa, que as associações e as pessoas gostam sempre muito de levar, porque as meninas, a primeira coisa que fazem normalmente é pôr um lenço à volta do seu corpo, com a boneca pendurada atrás, como elas veem as mães fazer. E então é impressionante, porque é assim, não há nenhuma criança que não goste de uma boneca, não é? É sempre o brinquedo. Nós até podemos dar um vestido novo e elas sentem-se como uma princesa com um vestido novo, mas uma boneca é sempre aquela coisa especial, não é? Eu queria dizer que esta iniciativa está a tocar-me bastante, considero que é uma iniciativa muito benéfica, e queria fazer uma pergunta. Quantas pessoas fazem parte deste projeto em si? Eu acho que nós já perdemos um bocadinho a conta. A verdade é essa, porque entretanto integrou um grupo, ao nosso grupo também, que é o grupo Mãe Moe do Sobral de Montagrace, que também tem, só no primeiro encontro que fez, eu não quero estar a mentir, mas eu acho que foram 60 pessoas. Já se não foram 60, foram próximas. Por isso é assim, é um grupo que já envolve muitas pessoas e já muito espaçadas. Por isso é assim, eu não lhe consigo garantir quantas pessoas, mas são muitas que nós temos. A nossa sede em Torres Vedras, depois temos outra em Espinho, que também com muitas senhoras envolvidas.
E depois temos esta do Sobral de Montagrace, que também agora envolve muita gente, e depois temos várias pessoas que trabalham, umas na margem sul, pronto, e que também vão fazendo alguns grupinhos e sempre que é necessário alguma coisa também se juntam. Por isso é assim, eu acho que estaria à vontade agora para dizer, tenho a certeza absoluta que é um número redondo, mas pelo menos 150 pessoas envolvidas no projeto devem estar. Eu acho que até mais, mas assim por alto... acho que é esse o número redondo que eu tenho. De uma forma geral, é só mulheres porque é a costura que está envolvida e as mulheres... eu digo sinceramente, apesar dos homens também terem alguma parte sensível, eu acho que esta parte do ajudar, do voluntariado, isto é muito mãe. Não é? Isto é muito mulher, nós é que temos aquela sensação do cuidar. E então, por isso é que mais facilmente se envolvem mulheres nisto. Claro que nós também arranjamos homens, se é preciso pintar paredes, se é preciso um móvel, se é preciso arranjar uma máquina de costura, se é preciso qualquer coisa, há sempre um marido ou um outro marido que se envolve. Exatamente. Mas normalmente, quando é para os trabalhos forçados. Quando é preciso trabalhos forçados, são os homens que se envolvem. A quinta pergunta está praticamente respondida, que é quem foram os iniciadores deste projeto. É assim, quem começou o projeto fui eu. Quando cheguei a Torres Vedras, fui eu que iniciei o projeto com meia dúzia de voluntárias. Algumas delas ainda colaboram connosco. Mas eu acho que este projeto não se faz sozinha. Eu não conseguia fazer absolutamente nada sozinha, sem toda a ajuda, sem a Nélia se ter cruzado no meu caminho naquele dia e nós termos trocado aquela ideia e ela ter-me arranjado um grupo para estar a trabalhar. Se eu não tivesse encontrado também, se calhar, a associação Incluir Mais, a Dress a Girl, todas as outras voluntárias, algumas que já não estão connosco. Se eu não me tivesse cruzado com todas essas pessoas, se calhar era um projeto que tinha ficado na gaveta, que não tinha saído lá. Por isso é assim, apesar de eu ter tido a ideia, obviamente que eu sozinha não conseguia fazer isto tudo, não é? Podia fazer alguma coisinha, mas era muito pouco dentro de tudo aquilo que o Maimo já fez. Quais as instituições que colaboram com este projeto? Imensas, desde juntas de freguesia, tanto Paramos, a Câmara Municipal de Espinho, a Câmara Municipal de Torres Vedras, sei lá, todas as lojas de tecidos que existem em Torres Vedras colaboram connosco, sempre que... Não, nós não damos hipótese, por isso todas as lojas que vendem tecidos em Torres Vedras apoiam-nos sempre que nós precisamos de alguma coisa. Temos lojas tipo os colchões Bom Repouso que nos dão um enchimento para as bonecas. Pronto, nós tentamos sempre, tudo aquilo que é a nossa necessidade, nós tentamos sempre dentro das lojas pedir apoio. E depois também temos uma ideia muito gira, que nós normalmente não pedimos dinheiro, mas existem uns mielheiros que estão em algumas lojas, que é tipo o mielheiro do elástico, o mielheiro da cueca, porque em cada vestido e em cada calção vai sempre uma cueca para a criança. Temos o mielheiro do tecido, temos o mielheiro do enchimento, e então isso está espalhado em várias lojas que vendem esse tipo de artigo. As pessoas vão lá deixando a moedinha e depois, quando nós vamos abrir o mielheiro, esse dinheiro é gasto na loja que vende esse artigo para comprarmos exatamente aquele artigo. Pronto, e então eu acho que é uma maneira de nós também apoiarmos o comércio local. Para mim faz todo o sentido, e para mim faz-me todo o sentido que a pessoa compre na loja. Por isso, tudo o que nós precisamos, nós normalmente não pedimos, olha, precisava de €1 para comprar. Nós não fazemos isso. Nós, quando precisamos de tecido, fazemos uma publicação no Facebook e dizemos: precisamos de tecido, precisamos de cadernos, precisamos de canetas, precisamos do que for. Aquilo que as pessoas nos pedirem para nós fazermos chegar ao sítio, nós queremos que as pessoas se envolvam com o artigo, porque saibam que aquele tecido que compraram naquela loja serviu para fazer um vestido, que entretanto vai ser fotografado, por isso a pessoa vai ver o seu tecido como um produto final, e aquilo depois vai ser fotografado na menina que receber aquele vestido. Por isso, o dinheiro é uma coisa que não se vê, não é? Quando a pessoa dá €1, a pessoa não vê esse dinheiro. Claro que, obviamente, toda a gente precisa de dinheiro, obviamente, mas numa associação,
eu acho que faz muito mais sentido se a pessoa der o artigo, porque o artigo ela vai vê-lo sempre, não é? Vai vê-lo quando comprou, quando está feito, quando é entregue, a pessoa vai sempre vê-lo. E o dinheiro é uma coisa que não se vê. Apesar de nós lidarmos com o dinheiro desta forma, porque a pessoa deixou lá o mielheiro, mas todo o dinheiro angariado por aquele mielheiro é gasto naquela loja em artigo. Por isso vai-se sempre a ver, é um dinheiro que se vê. E então acho que faz sentido assim. Agora, temos muitas pessoas que nos ajudam. A verdade é, desde que eu faça uma publicação, alguém do Maimoe que faça uma publicação, a precisar do que quer que seja, há sempre dezenas de pessoas que se envolvem para conseguir aqueles números, independentemente dos números às vezes absurdos que são. Certo, então cá ajudei bastante. É. Nós nunca... Eu acho que é muito difícil nós... Se calhar há coisas... Por exemplo, cuecas... Nós usamos de menino e menino. Se calhar, em termos de volume, nós temos mais de menina, porque normalmente as pessoas vou levar uma cuequinha para entregar a uma menina, porque acham que faz, se calhar, mais falta a uma menina para se sentir protegida. Por isso, se calhar, em número, eu tenho muito mais quantidade de menina. Mas a verdade é que se eu colocar lá uma publicação, dizer assim, não tenho cuecas de rapaz desta idade assim, na semana a seguir vai haver dezenas de artigos a chegarem a nós. Nós nunca tivemos numa situação em que não conseguimos atingir este objetivo porque não temos produto. Nunca aconteceu. Pronto. Ele aparece... Olha, eu vou contar uma história que aconteceu que foi muito gira. Nós tínhamos uns uniformes para fazer. Houve uma escola que nos... Foi o Paulo, da Semeadores da Alegria. Nós, a primeira vez que fizemos uniformes, foi muito giro. Foi para uma associação em Angola que é a Rabi. Foi um dos primeiros projetos a ajudar-nos. Nós conhecemos através de uma voluntária que esteve envolvida connosco e que nos mostrou essa associação. E então foi uma associação que desde o início eu senti-me muito ligada a lá, porque foi uma associação que quando eu a conheci era aquilo que era supostamente ser uma escola para receber meninos, onde os meninos iam para lá, não tinham comer, eles iam efetivamente não necessariamente para a escola, mas porque precisavam de comer. E aquilo era tipo uma chapa de zinco assim por cima, onde os miúdos iam para ali para comer. Neste momento, a escola tem umas condições maravilhosas, inclusivamente uma sala de computadores. E essa associação foi uma associação que, sei lá, eu acho que até no meu aniversário até andei a juntar dinheiro para arranjarem uma carrinha, porque eles nem carrinha tinham para ir buscar o arroz, a farinha, tudo aquilo que eles precisavam para dar. Bem, eu envolvi-me mesmo muito. Pronto, é uma associação muito querida. Então, uma vez o Jorge, que era quem está à frente dessa associação lá em Angola, pediu-nos uniformes. E ele nem nos pediu uniformes, ele pediu-nos batas. Se nós não fazíamos batas para todos os meninos irem de igual. Eu era assim, Jorge, batas. Batas não, os miúdos sujam-se todos. A gente vai fazer aqui umas saias e uns calções em azul escuro e eu vou fazer um peditório de polos. Vamos gravar aqui assim os polozinhos com o nome da escola. Assim, deixa estar que a gente trata disso. E nós, a primeira vez que fizemos, não sei, 200 e tal. Isto é tudo números astronómicos. Então eu fiz o peditório, estava perto da minha data de aniversário, fiz um peditório junto dos meus amigos para conseguirmos comprar os polos. Lá conseguimos comprar os polos, imprimimos o desenho da escola em todos os polos. Eu só sei que aquilo quando lá chegou e quando vestiram os miúdos todos, com polos brancos e com sainhas azuis escuras e calções azuis escuros, aquilo assim, encheu-me o coração. Pronto. E o Paulo da Guiné pediu-me exatamente a mesma coisa. Eu assim, olha Paulo, eu consigo-te as saias e os calções, não te consigo é os polos. E então ele lá conseguiu arranjar os polos. Mas isto, para comprar o tecido, foi tão brutal. Eu acho que Deus realmente está nos sítios certos quando a gente pede. E quando é com boa intenção, eu acho que ele é fulminante. E então eu não tinha dinheiro. Eu avancei com a compra com o meu dinheiro pessoal.
Pronto, que era uma coisa que normalmente acontecia. É preciso, eu compro. Pronto. E então eu avancei com a compra do tecido para as saias e para os calções com o meu dinheiro pessoal. Aquilo deu 160 ou 150 e qualquer coisa euros. Pronto, e entretanto tive um telefonema de uma amiga minha que disse assim: ó Sofia, pela catequese, a minha filha, eles vão fazer um peditório, vão ter uma banquinha de venda à porta da igreja nos dias... não sei o quê. Eu assim, está bem, querida, pronto. E ela, então, e depois o que é preciso comprar? Oh pai, depois vocês vão em uma loja, compram cuecas ou calções ou tecidos, aquilo que fizer falta vocês compram e não sei o quê. Pronto, e eu deixei isso nas mãos delas, avancei com o dinheiro, paguei o tecido, mandei vir o tecido, começámos a cortar as saias e os calções. Entretanto, elas combinam e então lá vêm as meninas que tiveram a fazer essa venda à porta da igreja durante um fim de semana. Então lá vêm elas, juntam um grupinho e lá vêm elas ter connosco a associação. E então a catequista disse assim: olha, nós decidimos não comprar nada, mas está aqui o dinheiro para vocês comprarem aquilo que fizer falta. E quando eu vi, o dinheiro era exatamente o dinheiro que eu tinha sido o tecido. Elas disseram qual era o valor e então era exatamente o valor que eu tinha gasto no tecido. E eu disse, olha, então eu vou-vos dizer, o vosso dinheiro vai exatamente para esta situação assim, porque nós já mandámos vir o tecido, o valor foi exatamente este e eu penso assim, pá, realmente, não é? Há coisas que não dá para... É maravilhoso. Quantos países fazem parte do projeto? Nós já ajudámos todos os continentes. Só a Austrália que ainda não fomos. De resto, Indonésia, Índia, todos os países em África, cá em Portugal já ajudámos e continuamos a ajudar aqui muitos projetos aqui também em Portugal, Brasil, Venezuela, sei lá, eu acho que já fomos a praticamente países em si, os continentes já fomos a todos os continentes, exceto a Austrália. Mas pronto, temos andado em todo lado. Sempre que houver uma boleia para ir, por acaso houve um dos últimos que nós nunca tínhamos ido, tinha sido República Dominicana. E então nós estivemos lá em Espinho, estávamos na feira e houve uma amiga de lá, e que ia para a República Dominicana e eu não tinha nenhum contacto na República Dominicana. Então o que é que eu fiz? Contactei uma agência de viagens lá e por acaso tive a sorte de calhar com uma moça extremamente simpática e eu disse assim, olha, eu tenho uma boleia assim, preciso levar, mas eu gostava de entregar, ou que isto fosse, para uma associação, aí eu não conheço nenhuma, mas se vocês me pudessem ajudar neste sentido. E a moça foi maravilhosa, meteu-me em contacto com outra senhora maravilhosa, com um projeto maravilhoso na República Dominicana, e depois quando chegaram as fotografias era assim qualquer coisa de extraordinário lá, e por isso é assim, nada é impossível. Haja uma malinha e uma boleiazinha que nós fazemos chegar onde é preciso. Ainda bem, para diretamente encontrar a minha pergunta. Se o projeto também incide em Portugal. Sim, nós ajudamos muitos projetos aqui em Portugal, inclusivamente as juntas de freguesia agora, tanto lá em Espinho, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Torres Vedras fazem uns kits para bebê que entregam a famílias carenciadas. E então nesses kits de bebê vai uma mantinha, um casaquinho, umas botinhas, um gorro, um body, um fofo, uma chupeta, uma fita de Xuxa, um babete e um brinquedo. Pronto, e então são umas caixinhas que nós criamos. Tentamos sempre que o conjunto vá a combinar. Nós temos umas senhoras que fazem umas coisas maravilhosas e então nós tentamos sempre fazer um conjunto todo a combinar dentro dessa caixinha e entregamos em famílias carenciadas. Também temos os kits prematuro, também entregamos na maternidade Alfredo da Costa, no Banco do Bebê, nessa associação. E trabalhamos com o IPO também, porque nós fazemos umas almofadas. As almofadas são em forma de coração e é para as mulheres que passaram pela situação do cancro da mama. Pronto. E quando nós somos intervencionadas, eu já tive 2 vezes, nós usamos uma almofada debaixo da axila para não fazer força no peito. Pronto. E essas almofadas têm o formato de coração,
não é? Que encaixa aqui por dentro e ajuda a diminuir a tensão no ombro e a não fazer pressão sobre a maminha quando nós estamos deitados. E então nós entregamos dezenas de almofadas dessas. Agora, por acaso, elas tiveram uma ideia brutal, que foi colocar mensagens de força escritas na almofada. E então, para mim, eu tive isso e tive o conhecimento dessas almofadas através da minha situação particular. Eu tive o primeiro cancro de mama em 2019 e estava internada no Hospital de São José, em Lisboa, e foi-me entregue um coração amarelo. E o primeiro coração, quando nós fizemos o primeiro logotipo do Maimoe, era um coração amarelo. E o coração amarelo é sempre, primeiro porque amarelo é uma das cores que eu prefiro, que eu adoro o amarelo, que é a cor do sol e da alegria. E então o nosso coração era amarelo e a almofada que me ofereceram no Hospital de São José quando eu lá estava internada foi uma almofada amarela que eu ainda tenho hoje comigo. Pronto, e foi assim que eu tive conhecimento deste projeto das almofadas e foi mais um projeto que nós também abraçámos. Por isso já entregámos dezenas no Hospital de São José, já entregámos dezenas no IPO. No IPO normalmente nós temos uma voluntária em Runa que faz chegar dezenas todos os meses de almofadas dessas almofadas de coração ao IPO. Por isso é assim, nós ajudamos quem quer a nossa ajuda, quem precisa da nossa ajuda, nós estamos cá para ajudar. Este projeto está a ser reconhecido além fronteiras. Eu acho que é reconhecido pelas pessoas que recebem as nossas coisas e que veem que um vestido, um calção, uma boneca é feito com tanto amor, não é? Porque eu durante muito tempo era eu que preparava os kits para seguir em viagem. E eu não conseguia colocar num kit uma coisa que não fosse bem feita, que não estivesse perfeita. Porque eu olhava e olho para aquelas crianças e olho para as coisas que nós fazemos e eu penso assim, se eu não vestisse isto, ou se eu não desse este tipo de artigo a uma criança que era minha, da minha família, um meu filho, a minha filha, um primo, etc., não ia, não é? Porque isto tem que ser tão bonito para aquelas crianças que nunca receberam, se calhar, uma coisa bonita, não é? Porque é que é a coisa do vestido novo, não é? Nós dizemos assim, estamos a pensar, não estamos a pensar no desperdício. Era assim, não, aquelas crianças têm para mim faz todo o sentido que uma criança, não é? Que não tem essa possibilidade, receba um vestido novo, porque todos nós sabemos o que é bom nós recebermos uma peça de roupa nova. Não é? Para mim, o cheiro da roupa nova, eu tenho meninas que recebem uma cueca e a primeira coisa que fazem quando recebem a cueca é levá-la ao nariz. Não é? E então eu acho que isso é tão importante. Eu não me importo, olha, são mais umas centenas de vestidos ou de calções que nós fazemos com tecido novo. Mas eu acho que estas crianças merecem, pelo menos uma vez na vida, receber um vestido novo. Muito bem. Então, de que forma se pode ajudar este projeto? Olha, a primeira forma eu acho que é a pessoa colocar um gosto no Facebook, partilhar este projeto. Eu acho que falando, dando a conhecer, eu acho que é a melhor forma de divulgar e de ajudar, porque eu acho que quando a pessoa partilha algo bom, já está a ajudar. E depois sempre que nós precisamos de artigos, quando a pessoa passa numa loja ou passa na feira e vê umas cuequinhas à venda e compra, vou comprar um parzinho de cuequinhas, já é uma ajuda, não é? A divulgar, ou ajudar quando é preciso, ou quando a pessoa pode e poder fazer, né? Não precisa de fazer 20, não precisa de fazer 100, basta fazer um, né? Já é ajudar. Eu acho que isso é a pessoa tendo boa vontade. Não faz mais depressa, faz mais devagar, não precisa de fazer aqueles números loucos, não é? Porque há pessoas que efetivamente trabalham no projeto e fazem muito porque é a única coisa que fazem, não é? E eu estou no projeto, eu trabalho, tenho a minha vida profissional, hoje em dia gostaria de poder ajudar mais, mas depois também a minha condição física também só me permite fazer um bocado, por isso é assim, se cada um de nós dermos um bocadinho, não precisa dar muito, cada um de nós dermos um bocadinho, está bom, já é uma ajuda. Para terminarmos, o que significa Maimoe? É o meu coração, eu acho que é o coração de todos nós, não é? O Maimoe moio quer dizer coração, e Mai é meu, não é? Mai em inglês, é o meu coração, por isso eu acho que Maimoe quer dizer isto. Eu acho que isto vê-se desde o início do projeto, vê-se o amor que cada um de nós coloca em cada artigo que faz.
Pode não ser o mais perfeito, pode não ser, mas a pessoa se fez com amor é o melhor. E acho que é isto, é partilhar amor. Obrigada. Obrigada, eu. Como conclusão, nós gostaríamos, em nome do grupo da rádio, dizer que isto é uma iniciativa muito benéfica, em que se deposita muito amor, muito carinho, denota-se aqui um cunho pessoal bastante grande e da sua parte vê-se que o envolvimento é muito importante, o amor que deposita nesta iniciativa, não só nas instituições que falou, não só nas pessoas, os nomes, as pessoas que foram muito próximas de si, que ajudaram neste projeto. Não esquecemos de perguntar também o feedback das crianças. Penso que isso vê-se. Claro. Se seguirem a nossa página e ver as fotografias, eu acho que esse é o melhor feedback, porque é só sorrisos. Às vezes é muito difícil, a verdade é, porque há crianças que têm vidas mesmo muito difíceis e que às vezes nós não conseguimos nem com isso conseguir arrancar um sorriso nas vidas difíceis, mas eu desde o princípio se eu pude fazer sorrir uma pessoa, se com este projeto nós conseguirmos levar um bocadinho do nosso amor e do nosso conforto, não é? Do carinho, sim, eu acho que a criança também o vai sentir. Pronto, de facto é notório a grande carga de amor que deposita neste projeto. Nós estamos muito contentes por tê-la aqui, por falar deste projeto. Obrigada. Ficámos muito elucidados. Obrigada pela sua presença. Obrigada eu pelo convite, obrigada pelas vossas mãos, pela vossa ajuda, pelo vosso carinho. Nós sentimos-nos sempre muito acolhidas aqui e para mim é uma honra com este projeto eu poder também vos ajudar um bocadinho que seja, não é? Pronto, é assim, cada um faz o que pode, conforme pode, sem números, sem influência a pressionar, mas a verdade é que para nós também é muito bom eu sentir que algumas pessoas o fazem com algum sentido, porque na verdade a pessoa quando está a fazer alguma coisa para ajudar o outro, eu acho que também se sente muito grata com isso. Sente-se bem com essa cooperação, não é? E eu sinto-me muito feliz e muito honrada por vocês nos terem escolhido para vos apoiar também. Pronto, em nome da equipa agradecemos mais uma vez. Nós aqui que tanto falamos na saúde mental também, falamos muito aqui na rádio, pronto, e eu penso que este projeto também contribuiu para a saúde mental. Para a minha, certamente. Eu fico extremamente grata. Sim, e há um slogan que nós temos, que é uma loucura por dia, não sabe o bem que lhe fazia. Portanto, isto é uma loucura saudável, em que se deposita realmente, como eu já disse, um grande amor. Ficámos todos mais enriquecidos, mais cheios no coração. Pronto, e é isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todas. No próximo episódio vamos continuar a partilhar as nossas loucuras de forma simples e descomplicada, para ouvir quando, onde e com quem quiseres, lado a lado com a saúde mental.